Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre nutrição e articulação? Eu fiz esse vídeo a pedido da Juota, que é minha cliente, é professora de movimento, idealizadora do projeto Mova, e então eu decidi fazer algo assim resumido, né? Porque tem muita coisa quando a gente fala de articulação, tem outras coisas, outros sistemas que envolvem tudo isso, mas eu selecionei um material simples e acredito que fácil de entender, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Um minutinho. Ok. Vamos lá. E para quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, esse é o meu YouTube, youtube.com/nutribruxa. Quem quiser seguir também a minha fanpage, é o facebook.com/nutripridiciero e o meu Instagram, que é o @pridiciero, tá bom? Vale lembrar que nenhuma informação aqui, gente, propõe uma consulta individualizada ou substitui uma consulta com um profissional habilitado, tá bom? São apenas dicas, um bate-papo, algumas coisas para vocês se basearem para poder buscar ajuda, tá? E buscar mais informações. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre articulação. Quero até agradecer a Cláudia Tamashiro, que é a minha cliente, minha amiga, minha fisioterapeuta, porque ela revisou isso daqui, né? Porque é uma maneira simples, só para eu dar uma introduzida aqui no assunto para vocês, tá bom? Então, a articulação é a zona do esqueleto que permite o movimento das peças ósseas entre si, que se mantêm ligadas por intermédio de uma cápsula articular, tá? Eu vou mostrar depois a imagem para vocês. Para que essas peças consigam deslizar bem, elas são revestidas por uma camada bem lisinha e resistente, que é a famosa cartilagem articular, que ao mesmo tempo também amortece o choque, evitando que as extremidades ósseas se desgastem, né? E que a gente sabe que ao longo da nossa vida, isso tende a se desgastar, perder um pouco do líquido, né? Que a gente tem aí entre essas articulações. Então, é importante a gente fazer sempre um trabalho de prevenção, cuidar melhor das nossas articulações, né? A gente fica muito tempo sentado, horas sentado, e isso também tem um impacto negativo na nossa coluna, né? Então, a cartilagem é um dos tecidos conjuntivos primários do nosso corpo que proporciona flexibilidade e suporte para as nossas articulações ósseas, tá? Então, a articulação é algo super importante. No interior da articulação existe um líquido gelatinoso e transparente que chama-se líquido articular, que é produzido pela membrana sinovial e que reveste o interior da cápsula articular. E eu também não sabia, né, mas esse líquido articular, ele é praticamente formado pelos mesmos componentes do plasma, né, então tem aminoácidos, glicose, é bem interessante, né? E toda essa estrutura é mantida com a ajuda de potentes músculos e tendões, que se inserem junto dessas superfícies articulares. Então, como um engenhoso e importante jogo de forças, né? Que mobilizam todas as nossas estruturas ósseas, né? Então, aqui é só uma imagem bem simples, né? Então, basicamente aqui nós temos o osso, aí, ó, essa parte toda aqui, ó, é a cavidade articular, que contém um fluido sinovial. Aqui nós temos a cápsula articular, né? Então, ó, a cápsula articular. Olha a membrana sinovial, ó, que recobre aqui, né? E aí, ó, o osso poderia ser um tendão, enfim. E aqui a nossa coluna, as vértebras, né? Quem já fez ressonância já viu isso daqui, né? E também osteopata, quiroprata, eles conseguem até, os próprios físicos, né, explicar para nós isso daqui. E esse aqui é o disquinho intervertebral, que tem essa aguinha aqui dentro também, forma como se fosse um gel, e muitas vezes isso aqui acaba saindo ali, né, para fora, acaba tendo algumas coisinhas, algumas pressões aqui, então é bem interessante, né, é bem bonito, é uma máquina mesmo perfeita, né. Então, quando a gente fala aqui em nutrindo os discos articulares, a gente precisa saber que os discos, gente, não possuem vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Eles dependem de um processo de difusão dos tecidos vizinhos para receber essas substâncias nutritivas. Então, aqui, por exemplo, ó, não tem vaso sanguíneo. Então, a gente precisa ser nutrido pelas
pelos nossos tecidos vizinhos, né, através do processo de difusão, e que vai acontecer também o recebimento de água, né, e de substâncias nutritivas, tá? Então, imagine que é como se fosse uma esponja molhada. Quando ela é comprimida, diminui o volume, né, e a água, ela se perde. E quando a descompressão acontece, você consegue absorver a água novamente. Então, praticamente o dia inteiro a gente fica nisso, né? Então, se senta, tem uma certa compressão, faz um alongamento, alonga um pouco mais. Então, isso é importante, né? Então, imagina assim, a ação da gravidade, gente, todos os dias pressionando aquilo. Então, é importante a gente cuidar mesmo das nossas articulações e manter um peso adequado, que eu vou falar no final para vocês, tá? Então, basicamente, se a gente não se hidrata adequadamente, a gente não toma bastante água ao longo do dia, vocês concordam que os nossos discos eles não vão ficar muito bem nutridos? Eles vão começar a desidratar com mais facilidade? Então vamos cuidar das nossas esponjinhas naturais aí, né? Que a gente tem nas nossas articulações, tá bom? Nos discos. Então, onde tudo começa? Quais as maiores queixas em relação à articulação? Dores, né? Muitas pessoas têm dores ou por traumas mesmo, sofreram um acidente, uma queda e dores também de degeneração, né? Então, a dor articular, ela pode ter sua origem em muitas causas, mas é muito comum que seja acarretada por problemas associados ao desgaste, né? Ao desgaste. Artrite, distensões musculares, sobrecarga, né? A galera aí que coloca também muito peso na academia, não faz um trabalho preventivo, um trabalho para cuidar, nutricional, não cuida bem desse repouso entre os exercícios, né? Ou até mesmo lúpus, reumatismo, né? Então tem algumas doenças que podem afetar as articulações, né? Então, quando a dor articular se inicia, o que está ocorrendo nas articulações é que as células encarregadas de fabricar os componentes da cartilagem deixam de fazer isso. Então, o colágeno, né, que a gente pode chamar também de proteoglicanos, simplesmente vão desaparecendo. E aí vai perdendo toda a nossa capacidade de manter a nossa estrutura articular saudável, né? Então, a parte nutricional, uma das coisas mais bacanas que a gente tem na prática clínica mesmo é a associação de açafrão com gengibre. O que acontece? O gengibre tem sua composição, gingeróis, tem um outro ativo também que chama shogaol, que são muito eficazes para tratar as inflamações que vão levar à dor, né? Nos processos de artrite, reumatismo, artrose, mesmo uma tendinite, né? Uma tendinopatia. E o gengibre também favorece a desintoxicação do nosso organismo, em especial daquelas toxinas que tendem a aparecer durante as infecções e as inflamações causadas pela dor articular. Então, ao mesmo tempo que ele ajuda a tratar a dor, ele ajuda a mandar embora toxinas que aparecem por conta dessa inflamação. Então, ele tem esse efeito bem interessante e realmente melhora muito a dor, tá? Na prática clínica a gente vê isso muito. E o gengibre, então, ele ajuda a desinflamar, controla a dor, e tem trabalhos também que mostram que ele tem um efeito similar ao ibuprofeno, né? Que muitas vezes é prescrito para tratamentos desse tipo, obviamente sem os efeitos adversos das medicações, ok? Então, um princípio da cúrcuma é a curcumina, que é muito utilizada desde a antiguidade para tratar muitos problemas associados com infecções. Ele é um potente anti-inflamatório, antioxidante, é uma das raízes, se não a mais estudada no mundo, tá? Com diversos benefícios para a saúde. Esse aqui é apenas um deles, tá? E por que a gente sempre coloca essa questão do açafrão com o gengibre? Eles têm um efeito sinérgico muito bom. Então, eles juntos, eles vão atuar como um potente anti-inflamatório, né? Então, a cúrcuma, voltando aqui à questão da cúrcuma, ela vai ajudar a melhorar a nossa capacidade em reduzir a liberação de mediadores inflamatórios. Então, quando a gente está inflamado, a gente libera citocinas, são citocinas inflamatórias, são como substâncias, né, mensageiros para inflamar, tá? Então, o açafrão, a curcumina presente no açafrão, ele dá uma segurada nesse processo, tá? Então, a curcumina também tem uma eficácia muito similar à própria cortisona, né? Então, gente, isso aí para dor, tanto aguda como crônica, é bem interessante, mesmo que a pessoa tome alguma medicação para isso, já faça uso, é bem interessante associar isso no cardápio.
ou também em forma de suplementação, tem açafrão em cápsulas, tem açafrão associado com a piperina, né, a bioperina, que é o extrato da pimenta negra, que melhora ainda mais a absorção, e tem alguns também suplementos prontos nos Estados Unidos que são lipossomados, a absorção dessa cúrcuma é bem alta também, tá? Mas aqui no Brasil a gente consegue fazer formulado em farmácia de manipulação, associado a outros ativos, ok? Mas também vale você consumir isso no seu cardápio, no seu dia a dia. Então, o que a gente faz? Potencializando a ação da cúrcuma, associando a pimenta negra, que é a pimenta do reino. Então, eu coloquei aqui, ó, uma dica para vocês. Sempre que vocês usarem o açafrão da terra, tanto raiz raladinha, ou no chá, ou um pozinho assim que vocês encontram em lojas de suplementos, né? Sempre compre de marca. Evite açafrão em pó, gente, a granel. Principalmente porque a gente não sabe a origem daquilo, né? Então, quando você tem aí uma marca, vai no supermercado, tá ali embaladinho, tudo, é mais garantido, ok? Que não venha com corante, com um monte de coisa, porque tem muita... Assim, pessoas que agem de má fé, né? E que acabam fazendo isso, então coloca corante para ficar amarelo e na verdade de cúrcuma ali não tem nada. Nos Estados Unidos a gente tem a facilidade de achar o açafrão em pó orgânico também, aqui no Brasil eu não conheço, mas tem muitas pessoas que têm, que até plantam em casa o próprio açafrão, que é essa raiz, ó, vejam que ela é muito parecida com o gengibre, só que ela é menorzinha e ela é bem laranjinha dentro, assim, é bem dourada e quem sabe, quem corta, quem fica com a mão e as unhas assim bem amarelinhas, leva um tempinho para sair, né? Porque ele é muito potente. Então sempre associo pimenta negra, de preferência moída na hora, mas pode ter a moída já prontinha, o açafrão e o gengibre, tanto ralado, pedaço, chá. Então nessa mesma refeição seria bem interessante vocês associarem esses 3 componentes aí, ok? Então, por exemplo, fazer uns ovos mexidos de manhã, colocar açafrão da terra em pó, já coloca a pimentinha do reino, um salzinho, e aí toma, por exemplo, um chá de gengibre junto com a café. Pode tomar café também, mas um chá de gengibre também vai potencializar essa ação aqui que a gente está falando em relação à articulação, tá? Em relação a ativos que a gente pode formular em farmácia de manipulação, nós temos o colágeno tipo 2, que ele é bem interessante, com bons resultados na prática clínica, tá? Então, a principal proteína estrutural responsável pela tração e a firmeza da cartilagem é o colágeno tipo 2. Então, ele dá resistência, dá tração, dá firmeza. Então, os trabalhos mostram que essa suplementação do colágeno tipo 2, porque nós temos outros tipos de colágeno, que pode ser prescrito pelo médico, pelo nutricionista, vai ajudar nessa saúde articular, tá bom? Então vai evitar, inclusive, que se perca mais água desse disco. Então é bem interessante como prevenção, quem faz muita atividade física, quem já tem dores articulares, quem faz um tratamento, idosos, enfim. E eu tenho uma amiga veterinária também, a Estela, veterinária de gatos e também cuida de alimentação dos gatinhos. E também se dá aos animais. O Van Gogh, ele usa o colágeno tipo 2, que ele tem artrose. Então, não é só para humanos, mas pode ser usado em animais também, obviamente, orientado pelo seu veterinário, ok? Vamos falar agora do silício. Eu amo o silício, porque o silício ele é muito conhecido para a saúde de pele, unha e cabelo, mas também na saúde da articulação, né? Então, o silício ele é um componente dos tecidos conjuntivos. A deficiência do silício vai estar associada com a redução da quantidade da cartilagem articular e da presença de água na tíbia e nos ossos femorais. Isso tem comprovação científica, tá bom? Além disso, a deficiência de silício contribui para a diminuição das glicosaminoglicanas, que possuem alta viscosidade e capacidade de retenção de água, que é aquele que também forma aqueles disquinhos, aquele gelzinho, né, que tem entre as nossas articulações da coluna, que eu mostrei para vocês, tá? Quais são as fontes de silício na dieta que eu preciso me ater e que eu possa colocar para melhorar essa minha articulação? A cavalinha, que é uma planta, tem a cavalinha peixe, tá? Mas não é o peixe que eu tô falando da planta. Então, um chá de cavalinha, excelente fonte de silício. Dá para fazer também tintura em farmácia de manipulação, né? Que é um extrato hidroalcoólico de ervas. Mas basicamente eu coloquei aqui cavalinha como a planta, tá? Aveia, riquíssima em silício, centeio, outros cereais integrais.
E pasmem, a cerveja contém alta concentração de silício de fácil absorção pelo corpo. Obviamente, como nutricionista, seria muito leviano da minha parte dizer para vocês tomarem cerveja como fonte de silício, né? Porque a gente não indica o consumo de bebida alcoólica, não orienta. Então, assim, se tiver que falar para vocês em relação à cerveja como fonte de silício, e se você gosta da bebida, existem as cervejas sem álcool, que inclusive eu consumo, eu gosto bastante do sabor da cerveja, mas a sem álcool, e não traz tantos efeitos adversos do consumo de álcool, né? E tem alta concentração de silício, então, que é muito legal para articulação, pele, unha, cabelo. Se você não conhece cerveja sem álcool, mas até gosta de cerveja, prove, tem umas cervejas bem interessantes, inclusive importadas, que a gente consegue encontrar no Brasil, e deliciosas também, né? Além das nacionais, obviamente. Então, fica a dica aí, mas eu precisaria passar essa informação para vocês, né? Que a cerveja, ela contém uma alta concentração de silício, e quando você tira o álcool, o silício continua lá, vocês não perdem absolutamente nada, tá bom? O colágeno hidrolisado, a gente falou do colágeno tipo 2, é um tipo de colágeno que a gente formula em farmácia de manipulação. O colágeno hidrolisado é aqueles potes que vocês veem de colágeno, né? Que tem muita crítica também, porque tem muita gente que acha que aquilo não adianta de absolutamente nada. Então, vamos colocar esse como um colágeno tipo 1, tá bom? Então, o colágeno tipo 1, no nosso corpo, ele representa 25% da proteína total e 80% do tecido conjuntivo em humanos. Então, assim, é muita coisa, né? Então, a síntese de colágeno tipo 1 no nosso corpo também é importante para os ossos, tá? Não somente para as articulações. Então, aquele pó que a gente consegue comprar de marca, né? Como eu falo também, não indico o produto a granel. Eu, particularmente, não consumo e não indico pela questão da origem, tá? Eu já vi muitos problemas e acho um pouquinho complicado. Eu acho melhor comprar de uma marca mesmo, fechadinha, obviamente sem adição de açúcar, maltodestrina, outras coisas, né? O puro mesmo, né? E o que os trabalhos mostram? Que o colágeno hidrolisado tem função terapêutica positiva na osteoporose, na osteopenia e na osteoartrite, com potencial aumento da densidade mineral óssea, efeito protetor da cartilagem articular e principalmente no alívio sintomático de quadros de dor. Então, olha quanta coisa interessante o colágeno pode fazer pelo nosso corpo. A suplementação alimentar e a farmacológica de colágeno hidrolisado são justificadas porque apresentam funções biológicas benéficas, muito além de redução da dor em pacientes com osteoartrite. Então, ela pode ser interessante? Pode, tá? Mas como eu falei desde o começo para vocês, isso não é uma indicação e eu não quero que vocês saiam comprando tudo isso que eu falei para vocês. Vocês têm essa informação aqui, vão atrás, pesquisem mais, consultem o nutricionista, o médico de vocês, para ver se pode encaixar, onde que eu consigo colocar, né? Como é que está o meu processo digestivo, como é que está o meu processo absortivo, porque de nada adianta, gente, vocês usarem suplementos se a gente não corrigir a parte básica, água, como que está o meu estômago, como que está esse processo aí enzimático e como que está o meu intestino para poder absorver tudo isso. Então, como eu falei para vocês no comecinho, não são só ativos que a gente fala, isso aqui é bom para isso está aqui, isso aqui foi comprovado, mas é importante a gente ver o organismo como um todo, e isso o nutricionista vai fazer muito bem também, né, para poder organizar todos os sistemas e você ter uma articulação mais saudável, tá bom? Vamos falar agora de um outro ativo que é muito famoso, que chama glucosamina. A glucosamina é um suplemento derivado de crustáceos e os estudos mostram que a suplementação de sulfato de glucosamina vai reduzir a taxa de degradação do colágeno, né, daquele tecido conjuntivo, e dos sintomas de osteoartrite. Atentem-se a essa informação. Embora evidências preliminares sugerissem que a suplementação de glucosamina poderia causar resistência à insulina, tanto que tem alguns trabalhos que mostram que quem tem resistência à insulina, o famoso pré-diabetes ou diabetes tipo 2, tem que ficar muito atento com o uso da glucosamina, porque pode aumentar a glicemia. Então, apesar das evidências preliminares sugerirem isso, a maioria dos trabalhos, os estudos de acompanhamento, concluem que essa suplementação não afetaria, tá, a glicemia. Mas eu coloquei, porém, eu particularmente, eu tenho muitas precauções, principalmente em clientes diabéticos. Eu acho que tem outras coisas interessantes para serem usadas para a saúde articular. Eu não arriscaria colocar glucosamina num paciente diabético mais idoso, tá com dificuldade de controlar, né? E pacientes com resistência à insulina. Mas isso é muito individual, isso depende do profissional que vai acompanhar vocês, ok?
mas na minha prática clínica eu vejo resultados muito bons com a glucosamina, só que não quando é usada somente ela, e as outras associações também, tá? Como eu falei para vocês, gengibre, açafrão, colágeno tipo 2, tá? O efeito colateral mais comum da glucosamina é a flatulência, e a suplementação de glucosamina, deixe bem claro, não cura nada, não cura a osteoartrite, mas ela pode retardar a progressão da doença se associada com outros suplementos e outras demais ações, né? Como eu falei para vocês, tá? Nada disso aqui faz milagre sozinho. E não faz milagre mesmo, ok? Então, estudos com atletas que suplementam a glucosamina são limitados, mas evidências preliminares sugerem que doses altas do sulfato de glucosamina podem retardar a degradação da articulação. Então, tem que ajustar aí, se você é um atleta, um esportista, né? Ajustar com o seu médico, nutricionista, se vale a pena você usar a glucosamina, quando e quanto usar também. Porque muitas vezes a gente vê suplementação com doses muito baixas dos ativos, né? E praticamente efeito placebo. Tem que usar a dosagem certinha e cada um tem a sua, né? Também, obviamente, baseado nos trabalhos científicos. A condroitina é prescrição médica aqui no Brasil. A condroitina é um suplemento, a gente pode dizer até que entra na classe, né, de medicação, frequentemente usado em conjunto com a glucosamina para combater os sintomas da osteoartrite. Vocês já viram nos Estados Unidos aquela famosa combinação de condroitina e glucosamina que tem em todos os lugares? Pois é, geralmente se associam os dois. Aqui no Brasil também, nos Estados Unidos é bem popular, inclusive um dos suplementos mais vendidos para artrite e artrose nos Estados Unidos. É um suplemento que associa esses dois ativos, tá bom? E outros ativos também. Lembrem-se. Uma recente pesquisa de meta-análise, o que é uma meta-análise? São estudos que pesquisam outros estudos, né? Então, eles pegam todos os estudos que saíram sobre aquele assunto, estudam tudo e fazem um resumão e passam para a gente uma conclusão daquilo, né? O que a meta-análise mostrou? A maioria dos estudos mostraram benefício com a condroitina, que mostraram benefícios, foram mal concebidos. E tem muito erro estatístico aleatório, devido à baixa quantidade de participantes, o famoso N, né, esse número de pessoas que participaram. Então, a meta-análise mostra isso, né? Então, parece que esses estudos não mostraram benefícios com essa suplementação, nem isolada, nem a combinada com a glucosamina. Mas na prática clínica ainda vejo, sim, muitos médicos prescrevendo associação, porque por mais que os trabalhos, a maioria não mostre isso, na prática a gente vê diferença na maioria das pessoas, ok? Mas é bom vocês saberem que não são todos os trabalhos que mostram benefícios, tá bom? Vamos falar um pouquinho de dicas práticas para a saúde articular, bem básica. Inclui mais antioxidante na dieta, isso é sempre importante para a gente controlar o processo inflamatório, que vai causar tanto a degeneração das articulações, como vai aumentar a dor, né? Aumenta o risco aí de você ter algum problema articular no futuro. Então, frutas frescas, verduras, legumes, sempre dando preferência aos alimentos orgânicos, porque é menos veneno que a gente manda para dentro, né? Porque pesticidas são péssimos para a nossa saúde. O Brasil é campeão no uso de pesticidas na lavoura, né? Campeão mundial, infelizmente. Beber bastante água ao longo do dia, não esqueçam que as nossas articulações precisam de água. Diminua o consumo de alimentos pró-inflamatórios, como álcool, excesso de doces, açúcares simples, fast food, frituras, alimentos altamente processados, né, salgadinhos, salsicha, embutidos, tudo aquilo que passou pela indústria foi, processou, é péssimo para a saúde. Refrigerante, tudo isso é péssimo para a nossa articulação. Tá? Consultem sempre um ortopedista e fisioterapeuta para saber quais os melhores tratamentos para o seu problema articular que você tem hoje presente, tá? Então é importante consultar esses dois profissionais. Pratique atividade física regularmente e, obviamente, dê um bom tempo de recuperação e de descanso. Então, dormir bem, né? Trabalhar com essa higiene do sono, respeitar o seu corpo é super importante para garantir uma saúde articular. Manter o peso saudável, a obesidade, gente, eleva a carga sobre a articulação. Não precisa ser muito inteligente para saber isso, né? Quando a gente está muito acima do peso, isso vai sobrecarregar nossas articulações, do nosso corpo inteiro, né? E também vai ativar, né, a porcentagem de gordura corporal acima, ela vai ativar substâncias que inflamam demais o nosso corpo. Então, manda para o nosso corpo citocinas pró-inflamatórias, então inflamam de maneira geral, inclusive as articulações, a gente chama de inflamação crônica de baixo grau.
Resumindo aqui, lembra-se que eu falei do colágeno hidrolisado para vocês, o pozinho? O colágeno hidrolisado está envolvido na síntese da matriz de cartilagem e o colágeno tipo 2, que é aquele já formulado em farmácia, que é em capsulinha, pode ajudar a diminuir a dor nas articulações, o desconforto e a imobilidade. Por isso, converse com seu nutricionista e médico a respeito de um suporte em suplementação, se for necessário para você. Vocês já sabem quais são esses ativos aí. E, obviamente, consultem sempre um nutricionista para avaliar o teu cardápio, detectar e corrigir deficiências nutricionais, otimizar a saúde óssea e articular através de fitoquímicos, plantas, né, fitoterápicos, ativos farmacêuticos e tudo mais que possa te ajudar em termos de nutrição para melhorar a sua qualidade de vida como um todo, né? A nutrição a gente não faz, ó, isso também é bom para isso e pronto, né? Tem que ser algo mais sistêmico, então a gente trabalha com absolutamente tudo, equilíbrio do corpo através dos nutrientes, detectar deficiências, corrigir. Tem muita coisa que eu poderia falar sobre saúde articular, né, em relação a magnésio, vitamina D, disbiose, tem muita coisa, mas senão a aula fica muito extensa, né? Eu não quero deixar o vídeo longo, porque senão ninguém assiste até o final e também fica mais difícil de entender quando tem muita informação, né? Quero convidar cada um de vocês para acessar o site por assinatura, né? O portal também de cursos que a gente tem online para leigos. Eu tenho com a Ana Paula Martins. E o site é o comaalgosaudávelpormim.com.br. Convido vocês para irem lá para serem nossos assinantes. Tá bem legal, muita coisa. Inclusive, vocês podem tirar dúvidas sobre esse material também lá com a gente, né? A gente tem um canal exclusivo para assinantes e também vocês vão ter desconto em alguns cursos nossos que a gente disponibiliza lá, como o de emagrecimento, né? Que eu não estou em dieta, e o curso de tireoide e outros que virão também, tá? Então, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Me sigam lá nas outras mídias sociais, como um algo saudável por mim, e até o próximo vídeo. Um beijo, gente!